Bom dia, meu povo de axé, sejam todos muito bem-vindos. Que meu Ori saúde o Ori de vocês, que o Ori de vocês também abençoe o meu Ori, que os orixás abençoem grandemente a vida de cada um de vocês. Hoje, na nossa live, vou falar um pouquinho de um assunto muito importante. E esse assunto importante, infelizmente, ele está sendo devastador na vida das pessoas. A gente, enquanto sacerdotes, vem percebendo que as pessoas estão muito em desequilíbrio da nossa fé. E a fé, ela é um ponto muito importante para a nossa trajetória de vida. Isso independe de religião, tá? Não estamos falando aqui de umbanda, de uma do catolicismo, de uma igreja evangélica, isso independe. A fé, ela é muito além do que você está dentro de um templo religioso. A fé, ela te traz o quê? Ela te traz bem-estar, ela traz equilíbrio, ela traz a força para o nosso viver. E a gente vem percebendo que cada vez mais pessoas, elas começam a ter o desequilíbrio da fé. E com esse desequilíbrio, ele vem causando uma enxurrada de sentimentos nas pessoas, porque elas começam a ficar perdidas na vida. Elas não sabem para onde ir, elas não sabem o que acreditar, elas não sabem o caminho que elas devem prosseguir, e aí vem a insegurança, vem o medo, e ela faz o que? Ela desconecta com tudo que ela acreditava na vida dela. Quando a gente nasce e aí a gente realmente cresce sem nenhuma crença, quando a gente não tem uma fé ali, que somos ateus, não tem muita importância, sabe por quê? Porque essas pessoas, elas já estão com isso incutido na cabeça dela. Às vezes ela acredita ali na ciência, não tem uma fé estabelecida e tá tudo certo. E é um pouco mais fácil isso, porque a pessoa vai seguir em frente na caminhada dela, ela vai prosperar, ela vai progredir e tá tudo bem. Agora, a partir do momento que a pessoa, ela acreditava em um algo, ela tem fé, e aí por algum motivo na vida dela, ela foi perdendo, é isso que causa danos na vida da pessoa. E aí a insegurança ela bate muito forte, porque muitas vezes a pessoa ela faz o quê? Ela não sabe aonde recorrer, a que recorrer. Muitas vezes ela até faz o que ela pula de religião para religião, e aí acontece que ela se perde, ela não consegue ter mais o amor por nada. E ela perde a fé também nas pessoas. E aí fica aquele passo de eu não acredito mais em nada, em ninguém, não acredito em Deus, na espiritualidade, eu não acredito nas pessoas. Isso é assustador. E cada vez mais pessoas estão nesse caminho por causa de N situações. A nossa vida é insana, né? Então, todos nós vivemos aí numa rotina insana, onde a gente não tem tempo para nada, a gente vai atropelando o nosso dia a dia, a gente atropela as pequenas coisas, a gente atropela até o simples ato de conversar com outras pessoas, de ter a confiança em outras pessoas. E tudo isso gera um caos nas nossas vidas, gera um medo, gera dúvidas, gera incerteza, e a gente se perde no caminho. E isso é cada vez mais comum e a gente precisa voltar a ter essa força, voltar a ter esse equilíbrio emocional. Nós precisamos nos equilibrar. A gente precisa trazer a fé para as nossas vidas novamente, para o nosso dia a dia, porque senão a gente fica vazio muitas vezes por dentro, né? E aí é importante que a gente aprenda a como a gente consegue resgatar, porque não é impossível. Não é impossível a gente voltar a ter fé em algo que faça bem para nós. Não é impossível a gente entrar em equilíbrio e a gente se conectar novamente. Muitas vezes a gente até os simples gestos de se levantar, de ir trabalhar, de fazer coisas simples, a gente começa a ficar o quê? Com insegurança e com medo. E isso tudo vem do quê? Do desequilíbrio. Vem do desequilíbrio aqui da nossa cabeça, do nosso ori,
porque a gente fica em situações de, poxa, mas eu vou acreditar em quem? Eu vou acreditar no quê? O que é a minha vida eu vou fazer? Então, a gente entra num ciclo, né, de repetições, onde a gente não consegue seguir em frente. Então, por isso que é importante a gente aprender a ficar bem, aprender a cuidar de nós, aprender a cuidar do nosso bem-estar, aprender a quem recorrer, a quem nós podemos recorrer caso a gente entre nesse desequilíbrio na fé. E é isso que a gente mostra para vocês, e é isso que eu quero trazer para vocês hoje. Sim, tem solução. A gente consegue, se nós quisermos, a gente consegue se equilibrar novamente, a gente consegue se manter nesse equilíbrio, a gente consegue se ter essa conexão com a espiritualidade novamente, a gente consegue tirar as dúvidas, as incertezas, esses medos que nos afligem no nosso dia a dia e restaurar a nossa fé, o nosso equilíbrio. Para quê? Para que a gente possa seguir em frente. A gente não pode viver o tempo todo sem algo que faça bem para nós. Se você está bem, se você a sua fé não traz a importância para você, se tudo certo para você caminhar e você não está com essa insegurança, você não está com esse medo e você está bem, está tudo certo. Agora, a partir do momento que a fé ela é importante para você, vocês precisam aprender a trazer ela novamente para a vida de vocês, para trazer esse equilíbrio para a vida de vocês novamente. E tem solução. E por isso que eu quis trazer hoje, explanar um pouquinho sobre isso para vocês, porque nada é perdido. Dentro da nossa amada religião, a gente consegue trazer um equilíbrio para as nossas vidas. A gente consegue estudar, entender as divindades, entender os orixás e saber o que eles podem trazer para as nossas vidas, o que eles podem nos auxiliar no nosso dia a dia. E isso é grandioso, porque nada é perdido nas nossas vidas. Os orixás, eles são benevolentes. Os orixás, eles trazem o quê? O melhor para o nosso caminho, para o nosso destino. E eles conseguem nos ajudar, nos auxiliar quando nós precisamos ter força para o nosso viver. Cada pai e mãe orixá, eles trazem o quê? Eles trazem o seu axé. Eles trazem a sua força para que a gente possa se equilibrar, para que a gente possa restaurar a nossa vida, para que a gente possa ter o equilíbrio. Pai Oxalá, ele está ligado no trono da fé. E Pai Oxalá, quando a gente está com a nossa fé em equilíbrio, Pai Oxalá, ele está trabalhando ativamente na nossa vida, no nosso viver. Pai Oxalá, ele traz essa força para o nosso viver, a força da fé, o seu poder cristalino, para que a gente possa sempre se manter em equilíbrio nos nossos caminhos, no nosso destino. Então, quando a gente está bem, a gente tem a força de Pai Oxalá nas nossas vidas. Quando a gente está em equilíbrio da fé, é Pai Oxalá que está trabalhando na nossa vida. Agora, Pai Oxalá, ele traz dentro do trono da fé a força de Mãe Logunã também. E Mãe Logunã, ela trabalha o quê? Exatamente isso que nós acabamos de conversar, o desequilíbrio da fé. Quando a gente entra em desequilíbrio, não adianta a gente clamar a Pai Oxalá, não adianta a gente trazer a força de Pai Oxalá para nossas vidas, porque Pai Oxalá ele já está trabalhando em equilíbrio quando nós estamos bem. Agora, quando a gente já entrou nesse equilíbrio da fé, a gente vai traz o quê? A força de Mãe Logunã, porque Logunã é a senhora, é a orixá que vai trabalhar nas nossas vidas, trazendo novamente a conexão da nossa fé. Ela vai trazer o equilíbrio, ela vai trazer o bem-estar, ela vai absorver os negativismos das nossas vidas. E isso tanto para mais quanto para menos, tá, pessoal? Porque, meu povo de axé, quando a gente perde total o desequilíbrio da fé, ele é
muito importante a gente cuidar. Mas também quando a gente entra em excessos da fé, também é muito prejudicial para nós, porque o desequilíbrio, seja para mais, seja para menos, ele bagunça a nossa cabeça. Quando a gente entra no fanatismo, ele também nos prejudica, porque aí a gente só acha que a nossa fé é importante, a gente acha que apenas nós, o nosso Deus é o mais importante e que as outras religiões não têm significância. Por isso, o fanatismo também é um desequilíbrio. Ele também traz a insegurança, ele também traz o medo para a nossa vida, porque quando a gente entra no fanatismo, a gente tem medo. A gente muitas vezes tem o nosso líder espiritual que também está com esse desequilíbrio, com o fanatismo, e muitas vezes, infelizmente, eles trazem o quê? O medo para a nossa vida. Porque aí ele coloca o quê? Que só a nossa religião é a mais importante, e que se a gente não andar pelos caminhos corretos, os caminhos da fé, os caminhos que aquela religião prega, nós vamos ser castigados. Olha o quanto isso é insano. Olha o quanto isso é prejudicial para as nossas vidas. O fanatismo, ele é um fator de extrema importância e precisa ser cuidado. E é Logunã, junto com o Pai no trono da fé, que trabalha junto com o Pai Oxalá, é que ela traz esse equilíbrio. Muitas vezes ela vai até fazer o quê? Ela vai afastar a pessoa da religião, ela vai cuidar da pessoa para que ela possa se manter novamente numa estabilidade emocional, para que ela possa voltar a ter o que? O raciocínio para que ela possa digerir e entender qual é o melhor caminho que ela deve seguir, qual é a religião que ela deve seguir, ou mesmo ela não vai seguir religião nenhuma, mas ela vai estar bem, ela vai estar em equilíbrio. Então percebam o quanto é importante a gente entender quando nós não estamos bem. Então, quando vocês perceberem que vocês estão num caminhar na vida de vocês, onde a fé ou ela está muito menor, ou ela está a ponto do fanatismo, vocês precisam parar, refletir, entender. E o estudo, ele é muito importante, porque o estudo ele vai te dar ferramentas para que você possa seguir na trajetória que vocês acham que é o melhor para a vida de vocês, para que vocês possam trazer a força das divindades para o caminho de vocês ou da força que vocês acreditam. Por isso que logo no comecinho eu falei para vocês, a fé independe de religião. A fé é o equilíbrio, é o bem-estar. É quando vocês percebem que vocês não estão bem emocionalmente, quando vocês não conseguem enxergar muitas vezes um palmo na frente da vista de vocês, é quando vocês não conseguem ter a sustentação que vocês precisam para o caminhar de vocês. Percebeu que essa situação está acontecendo na vida de vocês? Acendam a luz. Percebam. Comecem a identificar pequenos fatores na vida de vocês. Vocês vão perceber que vocês não querem mais fazer pontos simples na vida de vocês. Vocês vão começar a entristecer, vocês vão começar a ter medo de fazer atividades simples no dia a dia de vocês. Vocês vão perceber que a casa de vocês vai começar a entrar em desarmonia. Vocês vão perceber que a família de vocês muitas vezes vai entrar em desavenças, em brigas, em situações que antes não tinha, não existia. E agora começa a ter, porque esse desequilíbrio do nosso ori, o desequilíbrio da fé, seja ela para mais, seja ela para menos, ela vai causar o caos nas nossas vidas. Então, quando vocês perceberem que isso não está, algo não está bem na vida de vocês, é um momento de vocês resgatar a força de vocês e ir em busca
de algo, em busca de algo que vocês acreditam. E a gente sempre frisa um ponto muito importante: o estudo. O estudo, ele vai desmistificar tudo que a gente vai colocando na nossa cabeça. Ele vai tirar fatores da nossa vida que antes a gente acreditava ali, que a gente não podia fazer nada sozinhos, ou que a gente precisa depender de alguém. E a gente fala uma frase muito importante: quem aprende não depende. Claro, não somos lobos solitários, tá certo? Nem sempre tudo a gente vai conseguir fazer sozinho, não. Nós precisamos de alguém sim, nós precisamos de um orientador. A gente sempre fala, nós, enquanto sacerdotes, somos orientadores e não fiscalizadores. Por isso, é importante a orientação. É importante que vocês aprendam sim a se cuidar e sempre tem alguém que vai trazer uma orientação para vocês. E esse cuidado vem principalmente do estudo, para que vocês, quando começarem a identificar que tem algo que está acontecendo na vida de vocês, seja na fé, principalmente, ou algum outro ponto que vocês acham importante, e aí vocês observam que não estão bem, vocês vão saber para onde recorrer, vocês vão saber a qual erva recorrer para fazer um banho, qual é o orixá que vocês podem recorrer para trazer o axé dele para a vida de vocês, um espaço mágico, uma firmeza, uma oferenda, qual situação, qual orixá, qual trono vocês podem recorrer para que vocês possam ficar bem novamente. Por isso que eu quis começar esse pontapé nos estudos com a nossa live sobre a fé. A fé, ela traz tudo de bom nas nossas vidas. E o desequilíbrio dela, ela vai trazer uma situação de angústia para os nossos viveres. Logunã, ela vai trabalhar fortemente no trono da fé para trazer esse reequilíbrio, para restaurar o equilíbrio da fé. E não só isso, ela vai trazer outros inúmeros fatores para que a gente sempre esteja em equilíbrio juntamente com Pai Oxalá. Pai Oxalá, o grande Senhor, que vai trazer essa força para as nossas vidas e vai trabalhar outras situações no nosso viver, e é isso que nós vamos apresentar para vocês. E aí eu quero convidar a todos para o dia 5 de maio, nós vamos ter uma aula totalmente gratuita sobre os tronos sagrados da nossa amada religião de Umbanda. E se você quer aprender mais sobre os nossos tronos divinos, eu vou pedir para que vocês possam se inscrever no link da nossa bio e deixem também os comentários falando sobre tronos, que vocês vão conseguir esse direcionamento para a nossa aula, que será no dia 5 de maio, e lá nós vamos explanar mais sobre os tronos da fé e os demais tronos também, para que vocês possam trazer a força das divindades para os caminhos de vocês, para que vocês possam se fortalecer a cada dia, para que vocês possam caminhar com assertividade no viver de vocês. Vocês não estão só. Vocês podem e devem se cuidar. Vocês devem estudar, porque, como eu falei anteriormente, o estudo ele quebra barreiras. O estudo, ele vai trazer o direcionamento necessário para o viver de vocês. Ninguém precisa ficar mal sozinho, ninguém precisa estar em desequilíbrio. Vocês podem se cuidar, vocês podem se fortalecer na caminhada de vocês. Por isso, venham com a gente, venham assistir essa live, porque vai ser muito importante para o caminhar para a vida de vocês. Que os orixás possam abençoar grandemente a vida de vocês,
Sigam com a gente, que a gente vai trazer cada vez mais conteúdos para o dia a dia de vocês, para como que vocês possam trazer as forças dos orixás para a vida, para o dia a dia de vocês. Axé, 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 um ótimo dia.